55 Guild Wars Capítulo 163 Crescimento de Ikari 3 Autor Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Ikari viu a garra do dragão negro aparecer de um portal e seu corpo tremeu. Anteriormente, Draco havia liberado apenas a aura de um dragão negro, bem como a fonte de origem, mas até agora, ele nunca havia assumido a forma completa de um dragão negro na presença dela. Ikari não estava por perto quando Draco lutou contra o Cavaleiro das Trevas, então ela ainda não teve o prazer único de conhecer um dragão negro em carne e osso. Só de ver o membro revestido por aquela energia de destruição fez seu coração bater forte. O próprio Draco usou cerca de 75% de sua energia de linhagem para invocar aquela garra. Não foi porque ele ganhou alguma habilidade com a invocação, mas sim porque sua pureza de linhagem aumentou. Ele passou de 95% para 99%, o que parecia pequeno, mas na verdade era um grande negócio. Se Draco pudesse aprender como maximizar seu uso, bem como todas as técnicas relevantes, ele permaneceria invicto em Boundless e muito mais difícil de matar no mundo real. Seguindo sua linhagem mais pura, a quantidade total de energia de sua linhagem aumentou. O que antes exigia queimar tudo em seu tanque apenas para invocar uma garra, agora exigia apenas 75%. Não só isso, mas Draco também teve inspiração para uma nova técnica que planejava revelar durante a Guerra de Guildas. Seu rosto diabólico se curvou em um sorriso maligno enquanto ele imaginava os rostos da base de jogadores caindo naquele momento. Draco virou-se para o Cocatris e verificou seu saque. Embora a energia de destruição pudesse destruir gotas, isso era mais provável quando estava concentrada, como em Omega ou no Black Dragon's Roar anterior, que costumava ter 60% de chance de destruição. Ele havia revestido sua garra invocada com o mínimo de energia de destruição possível, então as chances de destruir o saque não deveriam ser superiores a 2%. Draco encontrou 54 ouro, 17 prata e 20 bronze. Ele também encontrou duas receitas, uma refeição e um veneno, um livro de habilidades que ele identificou como de nível raro e o resto eram itens diversos, como materiais para culinária, ferraria, alquimia e alguns outros. Veneno de Cocatrice, receita classificação, épico uso, alquimia materiais, 1. Pasta de glândula venenosa de Cocatrice 0,1 a 2,5 ml 2. Extrato de Desar 0,3 a 1,7 ml 3. Sangue de salamandra 0,7 a 3,5 ml 4. Dente de basilisco 2 a 5,5. Fio de cabelo de um naga 2 a 7. Cocatriz assada. Receita classificação, épico uso, cozinhar materiais, 1. Carne de cocatriz 2. Sal Ico 3. Pimenta Q 4. Bacon de javali 5. Meia cebola 6. Metade de alho poró 7. Alho 8. Vinho branco premium 9. Pasta de tomate Poison Shower. Habilidade ativa. Somente Poison Mancer. Classificação. Raro efeito. Pulverize uma chuva de descarga tóxica em uma área de 5 metros. Esta habilidade causa 200% de dano venenoso. Nota. É necessário 500 de maestria em veneno. Duração. 2 segundos. Tempo de espera. 10 minutos. Draco sorriu. Ele alcançou a classificação de especialista em alquimia, nível 40 a 60, então pôde ver a maioria dos ingredientes específicos da receita. Com a receita sendo fornecida para mestres alquimistas, ele precisaria testar a proporção correta ou esperar para aumentar mais o nível de sua habilidade comercial, para que as margens de erro se tornassem cada vez menores e se revelassem a ele. Quanto à culinária, ele era apenas um amador no nível 3, então deveria ficar feliz em ver a categoria geral dos ingredientes sem ser capaz de controlar as quantidades exatas. Isso foi bastante lamentável, mas Draco planejava consertar isso em breve. Quanto à habilidade Poison Shower, certamente foi boa. Draco atualmente quase não tinha nenhuma habilidade rara. Absolute Void, Revenger e Cloud Fate eram todas habilidades incomuns da classe Avenger. Draco nunca conseguiu encontrar nenhuma habilidade da classe Vingador que fosse rara ou superior, mas olhando apenas para as habilidades incomuns, elas deveriam ser assassinas. Adquiri-los certamente valeria a pena. Pena que ele não tinha ideia de por onde começar a procurar, então,
Por enquanto, ele teria que esperar ter sorte em um leilão divino ou talvez tentar pechinchar com os poderes ocultos no futuro. Não era algo que o dinheiro simples pudesse comprar. Caso contrário, ele não teria mais habilidades de classe vingador agora com o quão rico ele era. Ele só reuniu 3 delas até agora, porque os livros de habilidades incomuns em branco que faziam parte do pacote mestre permitiam que ele selecionasse qualquer habilidade incomum de uma classe de sua escolha. Como tal, ele selecionou sabiamente esses 3. No entanto, ele agora estava ótimo, o que significa que poderia usar qualquer habilidade ou arma, desde que atendesse às condições. Para armas, ele não poderia aprender suas habilidades a menos que tivesse um domínio alto o suficiente, mas ele poderia naturalmente usá-las sozinho para acumulá-las. Para a magia, ele precisava de maestria até mesmo para aprender a magia, caso contrário, todos os feitiços não estariam em sua ficha de personagem. Ele aprendeu cura instantânea porque essa era a habilidade básica de autocura da classe Olimancer. Se ele quisesse aprender feitiços de cura mais potentes, ele teria que começar a enviar spam para essa habilidade. Ele também aprendeu chuva de flechas antes de ganhar a habilidade passiva arqueiro onipotente porque não exigia nenhum domínio. Ele poderia aprender essa habilidade mais tarde, mas Draco sorriu e decidiu guardá-la para sua tia. Já que ela tinha classe Poesomancer oculta, isso serviria muito melhor a ela do que a ele. Sem mencionar que ele não se importava em lutar por Poison Mastery. Ele guardou todos os seus ganhos e se virou para Ikari, que estava olhando para o purê de Kilean com uma mistura de tristeza e arrependimento. Ela curvou-se levemente para a pasta e juntou as mãos como se estivesse fazendo uma oração. Lamento que você tenha se tornado um trampolim para o meu sucesso. Lembrarei para sempre o seu nome e o ressuscitarei quando alcançar o auge. Draco congelou. Ele olhou para Ikari com incompreensão antes de sua expressão endurecer. Ele caminhou até seu dragão branco e agarrou os ombros dela levemente, para sua surpresa. Diga-me, Ikari. Você pode ressuscitar alguém sem quaisquer limitações? A pergunta séria de Draco a deixou insegura, mas ela respondeu mesmo assim. Não existe ressurreição sem limitações. Mesmo nós, dragões brancos, não podemos trazer tudo de volta à vida. As emoções intensas de Draco esfriaram enquanto ele pensava nisso. Ikari estava certo. Como poderia haver algo tão bom no mundo? Draco começou a questionar a utilidade da habilidade Dark Resurrection que ele compartilhava com Roma. Ele prometeu experimentá-lo o mais rápido possível para descobrir suas limitações. No entanto, Ikari não terminou. A principal limitação da nossa habilidade de ressurreição é que não podemos nos reviver. Draco tremeu. Você quer dizer que pode reviver qualquer pessoa, exceto você mesmo? Ikari assentiu. Enquanto os em questão não forem deuses, eu devo ser capaz de trazê-los de volta à vida instantaneamente. Draco segurou Ikari com um pouco mais de força. Quantos você consegue reviver de uma vez? As sobrancelhas de Ikari se ergueram, mas ela respondeu imediatamente. Enquanto houver energia mundial suficiente, o número não deverá ser um problema. As pernas de Draco começaram a tremer. Você precisa de um corpo ou pode ressuscitar alguém, desde que conheça a pessoa. Você precisa estar por perto ou pode ressuscitar alguém, mesmo que tenha morrido do outro lado do continente. Ikari sorriu. É preferível um corpo, mas posso reviver se não houver nenhum. No entanto, eu precisaria de um pouco de energia divina para isso. Quanto mais perto eu estiver do local onde ele ou ela morreu, mais fácil será. De uma grande distância, mas o custo para isso será imenso. Draco respirou fundo. Quanto tempo precisa ser a data da morte? Ikari ponderou um pouco antes de responder. Cerca de 5 a 10 anos. Talvez mais se eu me tornar um dragão de nível Deus. Draco exalou pesadamente e soltou os ombros dela. Ele olhou para Ikari com seriedade e um pouco de intensidade. Ikari, que estava do outro lado desse olhar, corou. Por que você está me olhando desse jeito, Draco? Nada. Eu simplesmente não posso acreditar o quão incrível você é e como tive sorte em conhecê-lo. Draco respondeu honestamente. Suas palavras ditas com franqueza realmente agradaram Ikari. Parecia que suas habilidades realmente significavam muito para Draco, então ela estava duplamente motivada para desbloqueá-las. Ao matar a Cocatrice, Draco ganhou 334% de experiência enquanto Ikari ganhou 1227% de experiência. Draco subiu de nível 4 vezes e alcançou o nível 29.
Ele colocou seus 12 pontos de estatísticas em força, aumentando de 18 para 30. Ikari também passou do nível 2 para o nível 14. Justamente quando ela estava prestes a perguntar a Draco sobre que tipo de saque ele conseguiu, ela foi interrompida por uma nova tela aparecendo diante dela. Parabéns por aprender a habilidade, Barreira Branca. Barreira Branca, habilidade ativa efeito. Cria uma barreira defensiva que reduz todas as formas de dano em 50% e restaura 20% desse dano como saúde ao alvo desta habilidade. Duração, 5 segundos. Tempo de espera, 30 segundos. Ikari conhecia essa habilidade. Foi algo que todos os dragões brancos aprenderam no nível 10. A maioria de suas habilidades foram desbloqueadas em quantidades exponenciais. Este foi o primeiro no nível 10, com o próximo desbloqueado no nível 30, depois o seguinte no nível 60 e assim por diante. A barreira branca de sua mãe geralmente era inquebrável, mas a maldita Dragonlance a perfurou como papel. Draco não conseguia ver a ficha de personagem de Ikari porque ela não estava ligada a ele da mesma forma que Roma. Ikari também não se preocupou em verificar sua planilha, já que suas estatísticas foram atribuídas automaticamente pelo sistema. O mesmo aconteceu com Roma e até mesmo com King. Somente os jogadores poderiam alocar suas estatísticas livremente. Draco, acabei de aprender uma nova habilidade. Ikari então contou a Draco sobre a habilidade Barreira Branca, enquanto o sujeito ficava maravilhado. Afinal, uma habilidade que poderia resistir a metade do dano e restaurar o HP foi definitivamente dominada. Richmond tinha um escudo semelhante, mas ele era o deus mago de rank 7. Ikari estava apenas no nível 14 e ela podia usar uma habilidade tão maravilhosa que só tinha um tempo de espera de 30 segundos. Draco jurou que, exceto durante a gravidez, ele levaria Ikari e Roma para todos os lugares com ele de agora em diante. Os dois tinham habilidades e habilidades que eram boas demais para serem deixadas de lado. Draco então olhou em volta e sorriu. Esta clareira onde o Cocatriz residia era rica em materiais. Draco colheu várias plantas e ervas que eram úteis tanto para alquimia quanto para culinária. A maioria deles variava entre os níveis comum e raro. A proporção foi de 30% comum, 55% incomum e 15% raro. Com tal colheita, e em apenas uma pequena parte da área, os nerfs da área, bem como seus requisitos malucos, de repente pareceram justos. Se as guildas invadissem esta área em seu número total, a área não seria despojada. Os jogadores eram como gafanhotos. Não se deve esquecer que a Terra das Riquezas ficava bem no centro das Terras do Paraíso. As Terras do Paraíso eram uma zona neutra que permanecia inconquistável por qualquer reino por causa dos indígenas que residiam no subsolo. Se um grande número de pessoas entrasse nesta zona de campo, ou em qualquer zona de campo nas terras paradisíacas, elas teriam que enfrentar uma dolorosa retribuição por parte dos nativos. Especialmente porque a Guilda dos Aventureiros estava em processo de retirada. Eles não prestaram atenção ao Vita Settlement porque era apenas um pequeno assentamento e a reputação de Draco em todo o continente era alta graças às suas conquistas, bem como a heráldica de Richmond. Agora que havia se tornado uma cidade-estado, Draco poderia esperar uma visita relativamente em breve. No entanto, os indígenas hesitariam em mexer com tantas potências do rank 7 que têm um interesse ativo na continuação da cidade-estado. Como os poderes ocultos já haviam tentado seguir o caminho lógico, Draco esperava que os indígenas tentassem usar o caminho moral de esta é a nossa casa e você está invadindo, mas isso seria para outra hora. Por enquanto, ele colheu a área e despojou-a de recursos antes de partir com Ikari. Ao atravessarem a Terra das Riquezas, os dois encontraram muito mais monstros. Ao contrário de antes, onde Draco foi forçado a lutar com eles, quaisquer monstros abaixo do posto de sargento foram mortos instantaneamente. Draco ficou entediado e ativou suas habilidades Ultimate. Ultimate Stealth geralmente era desativado, pois afetava todos, independentemente de amigo ou inimigo. Ele era invisível para todos os monstros abaixo do posto de sargento no posto 1. Como tal, ele apenas diria a Ikari para ficar para trás enquanto ele avançava e cortava a cabeça do monstro com a espada Dragorugio. Usar Fragarashi em monstros abaixo do rank capitão era simplesmente intimidação. Draco às vezes usava Beacon. Isso fez com que qualquer monstro abaixo do sargento estivesse disposto a perder a hesitação e ficar diante dele como um cachorrinho sem vida.
Draco usou essa habilidade para permitir que Ikari testasse algumas coisas neles. Draco primeiro pediu a Ikari para dar um soco no rosto dos monstros depois que ele os danificou um pouco. Ele se recusou a acreditar que um soco dado com as leis da física por trás dele pudesse ser distorcido. Como tal, ele só pôde olhar com tolice enquanto o soco de corpo inteiro de Ikari restaurava o HP do monstro ao máximo. Draco sentiu como se estivesse em um sonho. Depois de engolir tudo, ele se certificou de que não havia monstros que pudessem chegar aqui dentro de 5 quilômetros ao redor deles. Com uma expressão séria, ele pediu a Ikari que se transformasse em uma mulher-dragão. Draco mais uma vez causou um pequeno dano ao monstro e pediu a Ikari para arranhá-lo com toda a força que pudesse reunir. Ikari hesitou por um momento porque socar e arranhar algo tinha consequências muito diferentes para a vítima. Contudo, ela logo se lembrou da lição anterior de Draco e cerrou os dentes. Ikari agarrou o monstro com toda a sua força, e Draco só conseguiu cair de joelhos e tossir sangue quando viu o monstro não apenas recuperar a saúde, mas ganhar um buff. Depois de se acalmar, Draco executou fracamente o teste final. Ele pediu a Ikari para se transformar em um dragão completo e transformar o monstro em pasta. Ikari obedeceu e se transformou. Devido à proximidade deles, o desejo mútuo de linhagem sanguínea foi despertado, mas Ikari se concentrou em sua tarefa. Ela tremulamente levantou sua garra e então com um olhar feroz, ela desceu com toda a sua força sobre o pobre monstro. Draco ficou incomparavelmente excitado quando sentiu o tremor causado pela força da pisada dela. Isso provou que as leis da física ainda se aplicavam a Ikari e ela poderia aplicar força pesada a objetos. Porém, quando ela ergueu a garra, Draco quase gritou. Afinal, o monstro especialista não apenas recuperou toda a sua saúde e recebeu um buff de nível superior, mas também se tornou um pouco mais forte permanentemente. Draco agarrou seu cabelo e quase o arrancou. Que diabos foi esse absurdo? Como uma pisada tão grande poderia tornar alguém melhor em vez de machucar? Quanto mais Ikari quisesse prejudicar alguma coisa, melhor seria a sensação. Que tipo de resultado distorcido foi esse? As leis de causa e efeito para ela foram alteradas. Hoje foi dia oposto. Draco se acalmou, por pouco, e matou o monstro especialista enquanto saía com Ikari. Seu pobre coração não aguentava mais. Os dois continuaram a explorar a Terra das Riquezas. Draco colheu tantas matérias-primas que até mesmo seu estoque quase ilimitado estava sentindo o peso. Estava quase 50% cheio e ele havia passado apenas 10% da zona de campo. Draco e Ikari ganharam 146% e 475% de experiência respectivamente. Afinal, ambos mataram mais de 30 monstros de rank privado e especialista que estavam quase 20 níveis acima deles. Porém, quando Draco atingiu o nível 30, seu ganho de experiência por morte começou a diminuir bastante. Ele decidiu permanecer no nível 30 por enquanto e colocou o restante em Pair de Deni. Isso equivalia a 67%, então Draco estava agora no nível 30, 0%. Ele colocou seus 3 pontos de estatísticas em destreza desta vez, elevando-o para 23. Sua ficha de personagem era assim. Nome Draco Classe, Vingador, ótimo, raça, híbrido, humano/última assunto, classificação, aventureiro, 1, nível, 30 ESP, 0% força, 30 diz, 23 fim, 10 interno, 20 abril, 15 chá, 10 sorte, 10 habilidades de combate, vazio absoluto, Armagedon, cura instantânea, chuva de flechas, mãos necróticas, maldição maligna, roubo de vida, adivinhação, ressurreição negra, Becon. Habilidades não combate, vínculo da alma, arqueiro onipotente, charme, perspicácia, previsão, flexibilidade, senhor ninfa, ilusão, evolução, furtividade suprema, inteligência pináculo, vingador, peste nuvem, dragobond, conversão de éter. Habilidades comerciais, metalurgia, nível 38, 93%, alquimia, nível 45, 89%, encantamento, nível 100, 0%, culinária, nível 3, 15%, domesticação, nível 1, 0%, táticas, nível 1, 15%, engenharia mágica, nível 1, 0%,
Ele planejou trazer destreza e resistência para 30 cada. Então ele poderia se concentrar em inteligência e espírito. Já que ele planejava usar magia em algum momento, essas estatísticas seriam importantes. Sorte para a qual ele tinha planos diferentes. Ele esperava alcançar um nível onde pudesse criar poções e itens que pudessem aumentar esse atributo. Afinal, o todo-poderoso Fitter Cleric nem sempre estaria perto dele. Se ele encontrasse situações em que não pudesse retirar os baús, teria que confiar em si mesmo. Não só isso, mas os saques também devem melhorar. Draco não se importava com armas ou consumíveis, mas livros de habilidades comerciais e materiais eram uma história diferente. Isso era extremamente importante para ele. Draco e Ikari continuaram a agir como uma praga na Terra das Riquezas. Bem, Ikari não fez nada, mas o cúmplice do crime ainda era um criminoso. Draco preencheu seu inventário em 90% com todos os tipos de materiais e consumíveis que seriam úteis para outras pessoas. A quantidade de coisas raras em seu inventário ocupava 20%, enquanto incomuns era impressionante 70%. Itens comuns, apesar do nome, representavam apenas 10% do total geral e mesmo isso era apenas porque ele poderia usá-los com Pair da Dani. Esta zona de campo era boa demais para jogadores normais ou até mesmo guildas épicas. As guildas lendárias iriam embalá-lo e as guildas divinas enviariam suas elites para colhê-lo um pouco de vez em quando, antes de encontrarem outro terreno mais lucrativo. Afinal, a qualidade dos itens em uma zona de campo cairia após a primeira limpeza. Eles certamente reapareceriam, mas já seria uma dádiva de Deus se a qualidade permanecesse no mesmo nível. Draco e Ikari estavam atualmente parados em uma orla que ficava no meio de uma área florestal. Era como uma pequena cachoeira que desaguava em um lago. A água do lago era cristalina e clara, sem nenhum peixe nadando dentro dele. A margem era cercada por grama verde com arbustos grossos próximos, bem como árvores compactadas. Draco sentou-se na margem tomando sol com o corpo nu para fora enquanto Ikari nadava na água como uma criança. Os dragões eram serpentes, então tinham uma forte afinidade com a água. Ikari também estava nua, e seu peito grande e sua bunda grande dançavam na água enquanto ela ria. Ikari não tinha vergonha de ficar nua perto de Draco, já que ela era sua companheira Dragobondade. Também pode ser que o estado mental dela tenha amadurecido muito desde que Draco pediu que ela lhe desse a primeira vez. Ela agora estava completamente pronta e disposta, não tendo mais dúvidas ou hesitações. Agora cabia a Draco decidir quando ele queria consumar o vínculo deles. Draco apenas observou o lindo e sedutor corpo de Ikari na água com um leve sorriso. Ele descobriu que adorava ver as mulheres que considerava importantes sendo felizes durante o banho. Guild Wars capítulo 164, R18, crescimento de Ikari 4. Ikari notou Draco olhando para ele e nadou até ele. Em vez de nadar como um humano, seu movimento na água era mais parecido com o de uma sereia. Sua velocidade também era rápida, como se a água lhe permitisse se mover da maneira que quisesse. Ikari foi até o banco e ficou bem na frente de Draco. Seus lindos seios, que estavam surpreendentemente imóveis, foram empurrados em seu rosto e Ikari se equilibrou segurando cada lado de suas coxas. Isso significava que ela chegou perigosamente perto do pau dele e, naturalmente, seus olhos pousaram nele. Apesar de ter amadurecido durante seu tempo com Draco, ela não conseguia esconder a curiosidade ardente em seu rosto. Draco não a impediu. Ele permitiu que ela explorasse a fisiologia masculina pela primeira vez na vida. Mesmo que ela não tivesse noção, seus instintos a guiaram. Ikari estendeu a mão gentilmente e agarrou o pau flácido de Draco. Não foi que Ikari não o excitou, mas sim que ele conseguiu isso com seu corpo de divindade. Como ela estava brincando com isso, ele decidiu manter a naturalidade. Draco. Eu realmente não sei sobre essas coisas, então você pode me ensinar? Ikari perguntou com um sorriso. Ela não tinha vergonha disso. Ela estava ansiosa por isso mais do que qualquer outra pessoa agora. Não se tratava mais de sua luxúria de linhagem ou de sua busca para reconstruir o clã dragão. Ela realmente queria dar sua primeira vez a Draco em ter seus filhos, porque ela o amava de todo o coração. Ele era tudo para ela na vida e sua fonte de força. Ele nunca decepcionou e ela não conseguia se imaginar com ninguém além dele. Ninguém a complementaria perfeitamente como ele, mesmo que por algum milagre houvesse outro sobrevivente do dragão negro por aí.
Draco sentiu confiança e extremo carinho por Ikari e Roma. Ele não os considerava apenas entidades digitais, mas para ele, eles pareciam pessoas reais em quem ele podia confiar e com quem ser feliz. No entanto, a dura verdade era que ele não amava nenhum dos dois, pelo menos não da mesma forma que amava Eva. Ele naturalmente se importava extremamente com eles e colocava a felicidade deles como um dos objetivos mais importantes de sua vida. Então pode-se dizer que ele os amava à sua maneira. Mas em relação a Eva, seus sentimentos eram supremos e inflexíveis. Ninguém poderia completá-lo como Eva fez. Até mesmo Ikari completou apenas um aspecto dele, que era seu lado dracônico. No entanto, havia mais em sua linhagem do que o dragão negro, só que ele ainda não tinha como utilizá-lo. Ainda assim, isso não o fez desprezar Ikari e tratá-la como alguém inferior. Ele a trataria da mesma forma que trataria Eva, por causa de como ele cuidava dela e pelo fato de Eva não ficar feliz com isso. Draco sorriu e acariciou suavemente o lindo cabelo de Ikari. Isso se chama pênis, oficialmente. De onde eu venho, muitas vezes é chamado de pau ou pau. Honestamente, existem muitos outros apelidos, mas vou ensiná-los mais tarde, se você quiser saber sobre eles. Ikari ouviu Draco com muita atenção, o que o fez rir. Ele se sentia como se fosse um professor de educação sexual que estava usando um método mais prático para dar aulas para seu aluno. Quando está mácio assim, significa que ainda não estou pronto para fazer sexo ou que não estou excitado. Quando fica rígido e duro, assim, significa que quero fazer sexo ou estou excitado. Ikari estremeceu quando Draco permitiu que seu membro ficasse duro, e seu tamanho cresceu impressionantemente. Como ela ainda o segurava, sentiu seu aumento repentino e rápido. Ikari ficou extremamente extasiado e fascinado. Não apenas seu próprio desejo e excitação aumentaram, mas seu interesse pelo assunto também a fez querer saber e experimentar mais. Agora que é difícil, começamos a fazer sexo? Ela perguntou seriamente. Normalmente é um passo que realizamos antes. É chamado de preliminares. O homem ou a mulher realizam alguns atos sexualmente estimulantes no outro para aumentar a excitação do parceiro e adicionar alguma intensidade ao sexo. Draco respondeu. Mas não precisamos fazer isso, pois já estou excitado e você está definitivamente pronto para ir. O comentário de Draco fez Ikari corar. Ela realmente estava excitada. Ela podia sentir o calor em seus mamilos pelo quão eretos eles estavam, e seu canal estava se contraindo um pouco. Ok. Então, como fazemos sexo? Ikari perguntou finalmente, seu coração batendo forte em antecipação. Draco sorriu e levantou-se. Ele acenou para Ikari que ainda estava na água com a mão estendida. Venha aqui, podemos começar. Ikari pegou sua mão e saiu da água. Ela se sentiu um pouco tonta e seu estômago estava leve, como se borboletas estivessem voando por dentro. Ela estava nervosa, mas não havia medo ou hesitação. Seu nervosismo não tinha nada a ver com a perda da virgindade, mas sim com a preocupação de não ser tão boa quanto Eva ou Roma para Draco. Afinal, os outros dois eram muito mais experientes do que ela. Ikari presumiu que nenhum deles precisava aprender conhecimentos básicos sobre sexo, então eles poderiam ter algumas técnicas que os tornassem inesquecíveis para Draco. Draco beijou Ikari gentilmente, um ato que a acalmou, pois ela gostava de se conectar com ele de uma maneira tão íntima. Draco acariciou suavemente os seios dela enquanto a beijava e Ikari não pôde evitar gemer levemente. Suas mãos quentes e firmes a fizeram se sentir estranha. Eles esfregaram seus seios e os amassaram suavemente, o que a fez apertar as pernas com força ao sentir calor ali embaixo. Ela podia sentir seu interior ficar molhado e escorregadio, o que só fortaleceu seu desejo por Draco. Draco pôde sentir o pico de luxúria de Ikari e decidiu que era o suficiente. Ele quebrou o beijo e falou com ela gentilmente. Coloque as mãos e os joelhos no chão e depois vire as costas para mim. Ikari obedeceu ficando de quatro, exibindo sua bunda redonda e branca para Draco, junto com sua vagina fresca e seu pequeno cu enrugado. Apesar de se sentir um pouco envergonhada, Ikari ainda se virou para Draco de sua posição estranha e perguntou com uma voz suave. Isso é bom o suficiente? Draco teve que lutar para controlar seu desejo ver uma mulher linda como Ikari, que só foi espancada por Eva em termos de aparência, com um corpo tão quente, que só foi espancado por Zayn em termos de sensualidade, em uma posição tão comprometedora era algo com que todo homem só poderia sonhar,
mas raramente experimentar. Hikari viu forte reação de Draco, pela forma como seu pau latejava e se contorcia, bem como pela maneira como seus olhos se tornaram fendas enquanto ele lutava para conter sua aura negra. Ela não precisava ser um gênio para dizer que o que ela dizia ou a forma como ela estava posicionada era extremamente atraente para Draco. Hikari descobriu que gostou bastante da ideia de citar tanto seu homem que ele teve que se conter visivelmente. Isso aumentou seu ego e autoestima e a fez se sentir mais confiante. Como tal, ela até inclinou a bunda para cima, exibindo mais seus órgãos genitais enquanto girava para a esquerda e para a direita de uma maneira tentadora. Hikari não sabia por quê, mas tinha a sensação de que seria uma boa ideia. Ela até olhou nos olhos de Draco enquanto fazia isso com um leve rubor no rosto e implorou em um tom baixo e convidativo. Por favor, consuma nosso vínculo, Draco. Quero ser seu para sempre. A restrição de Draco explodiu. Ele tentou levar as coisas devagar pela primeira vez com Hikari, mas ela o havia tentado demais. A fera nele foi liberada quando ele caiu de joelhos atrás dela e agarrou suas nádegas. Cada um deles era macio e mole, tão maleável que era como se ele pudesse amassá-los na forma que desejasse. Ele acariciou e brincou com a bunda dela, enquanto Hikari gemia. Ela não tinha ideia do porquê, mas se sentia muito bem quando ele brincava com sua bunda daquele jeito. Isso fez com que sua já elevada excitação aumentasse ainda mais e seu lugar especial começou a vazar um pouco de fluido. Draco pressionou a cabeça de seu pau no canal dela e esfregou ali. Hikari sentiu sua coisa grossa e dura pressionar contra sua entrada e seu corpo ficou leve. Sua mente e corpo gritavam para que Draco a empurrasse, mas ele continuou a provocá-la esfregando-o em sua vulva. Mesmo que isso também fosse muito bom, ela queria tanto que ele insistisse. Justamente quando ela estava prestes a pedir-lhe para fazer isso, Draco de repente empurrou-a para dentro dela quando sua atenção foi dividida. Como tal, ela só sentiu a dor tardiamente quando Draco já estava totalmente dentro dela. Foi extremamente doloroso para ela, mas ela também se sentiu estranhamente feliz e completa. Misturou-se com a dor para formar uma sensação agridoce. Hikari cerrou os dentes, mas não gritou de dor. Ela poderia facilmente se curar e remover a dor, mas sentiu que isso era algo significativo, então se permitiu vivenciar isso plenamente. Draco percebeu o desconforto dela e começou a se mover lentamente. O canal de Hikari estava extremamente apertado e úmido, como era normal na maioria das virgens. Parecia que ele estava se transformando em uma gelatina bem firme. No entanto, ainda era incrível, então Draco começou a aumentar o ritmo de suas estocadas. Ao contrário de como fez com Evil Roma, onde foi um tanto retreinado com a profundidade com que os perfurou, Draco foi até Hikari. Suas estocadas eram lentas, mas pesadas e fortes. O bater de suas peles sempre que ele se aprofundava nela formava uma sinfonia que deixaria qualquer ouvinte bastante intrigado. Hikari, que estava recebendo esses movimentos pesados e poderosos, mal conseguia se manter de pé enquanto colocava a testa contra a terra. Ela gritou após cada estocada com uma careta no rosto. No entanto, depois de mais algumas estocadas nas profundezas de seu canal, sua expressão começou a mudar de uma careta para uma leve surpresa. Então sua expressão cheia de dor tornou-se de leve prazer quando seus gritos mudaram para gemidos baixos e ofegos. No começo doeu muito, agora parecia estranho, mas bom. Sempre que Draco a empurrava e esfregava seu pau duro contra suas entranhas, parecia que seu estômago estava sendo preenchido com algo quente e firme. Hikari começou a gostar muito. Foi muito bom quando Draco a empurrou assim e ela começou a mover os quadris para encontrar seu membro sempre que ele se movia. Isso criou uma sinergia entre eles à medida que seus órgãos genitais se moviam para frente e para trás, e então se encontravam no centro de sua conexão. Hikari levantou a cabeça da terra e começou a gemer alto. Era bom demais e ela estava inquieta, mesmo enquanto estava sendo penetrada. Ela não tinha ideia de que o sexo poderia ser tão bom. Foi emocionante e inacreditável. Ela queria sentir Draco empurrando-a mais e queria que ele a tocasse por inteiro. Sua luxúria cresceu fora de proporção enquanto Draco continuamente explorava sua vagina com força máxima. Ele até aumentou ligeiramente o ritmo quando seu próprio prazer começou a aumentar bastante. Hikari sentiu sua vagina começar a esquentar e algo escorregadio saiu dela. Ela não sabia o que era, mas Draco sabia. Era uma substância esbranquiçada que foi extraoficialmente chamada de creme. Se você estava fazendo sexo com uma garota e viu creme,
Isso geralmente significava que você estava fazendo algo muito certo. Draco se inclinou sobre Ikari e agarrou seus seios com cada mão, massageando-os rudemente enquanto batia nela simultaneamente. Ikari gritou de êxtase devido à intensa estimulação de sua vagina e seios. Ela arqueou ligeiramente as costas devido a isso, permitindo que o pau de Draco esfregasse fortemente seu ponto G a cada impulso. Ikari estremeceu ao sentir esse estímulo muito mais forte e seu corpo começou a estremecer. A hastidura de Draco pressionou nela sem diminuir a força e ela começou a sentir sua bexiga afrouxar. Na verdade, parecia que tudo em seu abdômen estava ficando mais solto a cada impulso. O seu clítoris começou a pulsar lentamente à medida que o seu próprio clímax aumentava. Isso ressoou com as investidas de Draco e Ikari começou a sentir que estava ficando cada vez mais tonta. Draco também grunhiu porque sentiu seu clímax começar a crescer. Ele estava empurrando Ikari com tanta força, o que formou um estímulo intenso para ele, já que a boceta dele estava tão apertada e molhada. O estímulo visual de ver sua grande bunda branca sendo perfurada por sua vara grossa também estava aumentando sua luxúria e prazer. Draco colocou as mãos em ambas as bochechas dela e apertou-as com força. Mesmo enquanto ele batia nela, ele massageava suas nádegas. Ele adorou a sensação e a visão de sua bunda. Era a proporção perfeita entre alegre, redondo e gordo. Ela também não tinha flacidez ou estrias na bunda, pois sua pele estava imaculada. Seu lindo traseiro também se contorcia toda vez que Draco a empurrava, o que o fazia sorrir mesmo quando sua excitação começou a aumentar. Ele baixou um dedo e colocou-o contra o traseiro enrugado dela, para grande surpresa e choque de Ikari. Ela se sentiu estranha quando ele fez isso, mas o estímulo de seu pau empurrando dentro dela era muito perturbador para se concentrar nisso. Draco esfregou seu traseiro suavemente, mas não enfiou o dedo. Esta era a primeira vez dela, afinal, e haveria muito tempo para brincadeiras mais intensas mais tarde. Ikari gemeu e agarrou a terra com força. Ser fodida sozinha era ótimo, mas ter Draco brincando com seu traseiro a fazia se sentir tão estranha que ela não conseguia entender. Foi incrivelmente bom quando ele esfregou o dedo ali, tão bom que Ikari queria que ele o empurrasse. Mesmo assim, Draco apenas continuou a provocá-la assim, e Ikari sentiu algo chegando. Draco. Eu. HNNNGHH. Os olhos de Ikari começaram a piscar rapidamente enquanto ela tentava transmitir uma mensagem para Draco, que estava se chocando contra ela sem piedade. Draco entendeu o que ela estava tentando dizer, mas seu dedo não cedeu. Na verdade, ele aumentou o ritmo e usou a outra mão para brincar com um dos mamilos dela. Ikari percebeu que não aguentava mais enquanto a euforia inundava todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Foi como se alguém a tivesse atingido com um raio e ela teve grandes convulsões. De seus órgãos genitais saíram jorros de um líquido transparente que espirrou em Draco, que ainda estava empurrando-a com força. Ikari deu um grito estranho enquanto continuava a se contorcer durante o orgasmo. Ao contrário dos outros que normalmente disparavam uma rajada contínua e depois relaxavam, Ikari disparou a dela em pequenas rajadas enquanto seus olhos começavam a brilhar de êxtase. Draco sentiu seu próprio orgasmo atingir o ápice enquanto ele continuamente batia em seu canal, e seu ritmo aumentou de repente quando ele sentiu um líquido quente subindo até a ponta de seu eixo. Ele sabia que não poderia mais se conter e se certificou de colocar 25% de sua fonte de linhagem em seu sêmen. Ele conteve seus genes Ultimasunti e apenas se concentrou em colocar tudo em sua herança do deus serpente naquela missa negra. Draco podia controlar como queria dividir sua linhagem devido à sua alta pureza. Ele deixou de fora sua herança do demônio chifrudo e herança do anjo negro porque elas poderiam diminuir as chances de concepção. Como tal, seu sêmen irrompeu em Ikari com força máxima. Draco grunhiu fortemente ao sentir sua semente disparar nas profundezas do canal de Ikari em rajadas. Ele disparou mais de 5 doses de sêmen espesso antes de finalmente morrer. Ikari, que já estava perdida em seu orgasmo, de repente estremeceu e ficou atordoada quando sentiu aquele sêmen poderoso entrar em seu canal e depois em seu útero. Draco puxou lentamente seu pau grosso para fora do canal dela com um leve estalo e sorriu quando não viu nenhuma gota vazando dela. Tudo isso estava atualmente trancado em seu ventre, devastando-o enquanto estabelecia as regras básicas para o parto. Ikari gritou enquanto gozava novamente com o estímulo intenso, mas ela não disparou nada.
Sua bunda grossa e branca apenas se contraiu fortemente e era possível ver seu clitóris pulsar intensamente. Ikari caiu no chão mole quando finalmente desceu de seu segundo orgasmo. Depois de dar sua primeira vez para Draco, ela se sentiu completa e perfeita, como se nada pudesse dar errado. Para provar que ela estava certa, Draco carregou o corpo dela para dentro da água e começou a lavá-la suavemente. Ikari olhou em seus olhos vermelhos pulsantes e viu o cuidado neles. Seu coração se suavizou e tudo em que ela conseguia pensar era em como sua vida era ótima naquele momento. Ela colocou a mão na barriga. Ela não sabia dizer 100%, mas sentia que definitivamente teria um filho de Draco. Isso a deixou incomparavelmente animada e contente. Ikari permitiu que Draco a mimasse após sua intensa cópula, sorrindo enquanto ela o encarava sem piscar. O amor de Ikari por ele se transformou em uma obsessão muito parecida com a de Eva, onde sua existência se tornou o centro de tudo para ela. Conforme sua mente, corpo e alma envolveram a existência de Draco, ela começou a liberar uma aura branca. Draco respondeu naturalmente liberando sua aura negra, e os dois se misturaram perfeita e harmoniosamente. Nesta clareira aleatória na Terra das Riquezas, muitos monstros, jogadores e NPCs acabariam descobrindo que a água do lago teria algumas propriedades estranhas. Por um lado, pode causar danos aos inimigos e, por outro, pode fornecer buffs únicos. Draco e Ikari passaram o tempo juntos pelo resto do dia e da noite, relaxando juntos sob as estrelas. Draco preparou uma refeição para eles e eles comeram enquanto conversavam alegremente. Ikari sabia que nunca esqueceria esta noite pelo resto da vida. Draco também tentou torná-lo o mais memorável possível, o que fez o ambiente exalar uma aura de contentamento. A noite passou tranquila e feliz. Depois de amanhã anunciaria o início da primeira guerra de guildas. Palavras do autor. O mês passado foi muito louco, mas este mês pode ser um pouco mais estável. Revisei o Patreon em termos de níveis e objetivos. Por favor, reserve um tempo para conferir se você estiver interessado em me apoiar, ou para verificar a taxa de lançamento de Guild Wars. A taxa de lançamento atual de acordo com a meta é de 8 capítulos por semana. Isso significa todos os dias antes da reinicialização e 2 no domingo. Porque os objetivos mudaram. Existem duas razões. A primeira é que levo de 4 a 6 horas para escrever um capítulo e nos dias que tenho que escrever 2. Isso significa que já se passaram quase 12 horas. Incluindo a hora que durmo, quase não tenho tempo para fazer mais nada. A segunda razão é que o PayPal colocou meu país na lista negra, então não posso vincular meu banco local a ele. O dinheiro do WN vai direto para o meu banco local por meio de uma transferência internacional. Portanto, tenho que contar com minha conta Pioneer para pagar nosso editor residente e minhas fontes de financiamento são o Patreon e os royalties de meus dias como desenvolvedor de jogos. O primeiro depende de todos vocês, mas o último não é confiável. Quanto maior o apoio no Patreon, mais capítulos posso lançar sem me endividar. Guild Wars capítulo 165, Crescimento de Ikari. 5 Draco e Ikari deixaram a beira da piscina enquanto continuavam a se mover pela Terra das Riquezas. Depois de ser preenchido com a sua semente e experimentar o prazer que vem do sexo, toda a visão de mundo de Ikari mudou. Ela sentiu como se seus olhos tivessem sido abertos para muita coisa e ela visse muitas coisas de maneira diferente. Ela começou a fazer perguntas a Draco sobre coisas mais importantes, como hábitos dos monstros e como funcionava o saque. Draco sorriu e aproveitou o tempo para explicar tudo para ela. Ele contou a ela sobre os diferentes níveis de saque, o valor do dinheiro e o que ele poderia comprar, bem como a força da Umbra e por que as pessoas hesitavam em mexer com a guilda. Ikari ouviu tudo isso sem interferir e sentiu sua compreensão do mundo começar a se ampliar, especialmente em relação ao funcionamento da sociedade. Eventualmente, eles encontraram outro capitão Rank Fiel Boss na área das planícies. Nome: Magikind, monstro capitão Rank nível 47 HP. 175.000 era como um cervo do tamanho de um caminhão. Seus chifres eram longos e bonitos, enquanto seu pelo era elegante e azul. Linhas esverdeadas percorriam sua pele em diferentes circuitos, dando ao monstro uma sensação etérea. Não havia dúvida de que o Magikind era um monstro totalmente lindo. Ikari olhou para a fera com surpresa, pois ela nunca esperava ver algo tão elegante em sua vida. Draco, porém, ficou um tanto sério ao falar com Ikari.
Concentre-se em lançar barreira branca em mim sempre que o tempo de espera acabar. Tente ficar para trás o mais longe possível para não correr o risco de atrair seu agro. Hikari engoliu seus elogios ao monstro quando lembrou que eles iriam caçá-lo para torná-la mais forte. Ela só pôde fazer uma pequena oração interiormente enquanto se posicionava. Draco tirou a Key e a flecha Apoenix Cri de seu inventário e encaixou. Ele ativou a técnica Starshot, que ainda estava no nível 1, e carregou o tiro máximo que pôde. Tuip! A flecha disparou em velocidades impressionantes e Draco até ativou a habilidade ativa Fogo Escarlate da flecha. Pode-se dizer que ele utilizou seu arco e flecha ao máximo neste único tiro, que foi muito mais poderoso do que o que ele enviou no Cocatrice. Por que isso aconteceu? Afinal, este Magicking não era um chefe nomeado e sua saúde era muito menor que a de Killian. Até mesmo seu estado de ser era muito, muito inferior comparado ao Cocatrice. O que eram servos? Eles eram presas. Uma Cocatrice era um animal predador, então essas duas espécies diferentes tinham pontos fortes e fracos diferentes. Uma Cocatrice tinha grande força ofensiva e habilidades que lhe permitiam dominar, então ele procuraria ativamente uma luta. A menos que se sentisse ameaçado, caso em que fugiria voando. Um servo, entretanto, tinha baixa defesa, baixo ataque e muito poucas habilidades úteis. Mesmo que este Magicking pudesse usar magia, ainda não estava no nível de Killian. Bem, a principal força do servo foi comprovada quando o Magicking detectou a flecha Apoenix Cri que estava sendo lançada em direção a ele. O Sonic Cri passivo da flecha atingiu levemente, causando 2000 de dano a ele, e foi assim que percebeu tão cedo. O Magicking saltou para o lado e observou a flecha passar por ele com força dilacerante. A flecha tinha um poder incrível por trás dela como um item lendário. No entanto, foi concebido para ser usado contra uma grande multidão de inimigos, não em ataque surpresa. Ainda assim, qualquer flecha disparada com a técnica Starshot movia-se com uma velocidade proibitiva que deveria ser extremamente difícil de esquivar. No entanto, Wynn acabara de fazer isso. Como? Foi simples. Os servos eram uma das presas mais ágeis e rápidas que existiam. Eles tinham uma força de salto incrível e podiam até fugir dos vários felinos que adoravam caçá-los. Eles tinham sentidos impressionantes. Não importa o quão bem você se aproxime de um servo, ele irá detectá-lo quando você atingir um determinado raio ao redor dele. Isso foi importante para eles mostrarem sua maior força, que estava na velocidade de reação. Esses animais podiam reagir aos predadores que saltavam do mato com uma velocidade incrível, esquivando-se do salto enquanto corriam para longe com uma velocidade impressionante. Wynn não era apenas um monstro do Captain Rank, mas também era de uma variedade mágica, o que significa que todas as suas forças foram aumentadas e ela poderia usar magia para inicializar. Draco, como um vingador, poderia confirmar que o inimigo mais irritante de se lidar não era necessariamente um de grande força, mas sim um de alta velocidade. Killian tinha sido um idiota com cérebro de pássaro, então suas forças avassaladoras foram desperdiçadas. O Magicking não era tão tolo, já que todas as presas eram naturalmente cautelosas. Não iria avançar contra ele, especialmente porque poderia usar ataques à distância, o que lhe permitiria fugir mais rápido. Veja só, o Magicking disparou um Magic Bolt, que era um feitiço comum sem classe para usuários de magia. Magic Bolt, habilidade ativa efeito, dispara uma explosão concentrada de mana. Isso causa 10x de dano, onde x é sua INT tempo de espera. 5 segundos o raio mágico foi lançado em direção a Draco, mas o sujeito simplesmente sorriu. O feitiço comum atingiu a barreira branca que Hikari ergueu ao seu redor e perdeu 50% do dano enquanto 20% do valor inicial foi usado para curar Draco. Menos 300. Mais 1800. Que piada. O raio mágico causou uma quantidade lamentável de dano enquanto a cura foi 6 vezes maior do que a que atingiu Draco. Como foi isso? A matemática era simples. O dano base do Magic Bolt e do Magicking foi de 9.000. Para escalar, a maioria dos jogadores no nível de Draco tinha entre 8.000 HP, 17.000 HP dependendo de sua classe e itens. Isso significava que 2 desses Magic Bolts, que tinham um escasso tempo de espera de 5 segundos, poderia matar o jogador com 2 golpes. Sem um jogador Magiguard na equipe, seria difícil atacar esse fiel boss.
Quando o raio mágico atingiu a barreira, seus 9.000 de dano foram reduzidos pela metade, para 4.500. Ao mesmo tempo, 20% desses 9.000 de dano, que eram 1.800, foram enviados para curar o HP de Draco. O restante que atingiu Draco agora teve que cruzar a barreira que era a armadura do Dragorugio. O conjunto evolutivo já estava no Epic Rank, o que significa que sua defesa era excelente. O resultado foi que os 4.500 de dano mágico foram reduzidos para míseros 300. Que merda! Isso foi o que Magikinn pensou quando seus olhos se arregalaram. Pode não ser um gênio, mas seus instintos de fera lhe diziam que Draco seria um inimigo difícil de combater. Como tal, ele cravou os pés e canalizou o mana em seus chifres antes de acertá-los na terra. Pico da Terra. Earth's Peak, habilidade ativa efeito. Canaliza mana para a terra para mudá-la de acordo com uma lança que ataca um inimigo-alvo do lado cego em um raio de 50 metros. Isso causa 30% de dano terrestre. Tempo de espera, 20 segundos. Os olhos de Draco brilharam quando seu controle o avisou sobre a mudança na forma da terra perto de seu canto inferior esquerdo. Ele já havia se acostumado a seguir esses avisos inconscientemente há muito tempo, então seu corpo se torceu automaticamente para evitar esse ataque com facilidade. O Capitão Rank Magikinn ficou frustrado com isso e continuou lançando magia sem hesitação. Como um monstro Capitão Rank, mas mais importante, como uma espécie mágica, seu consumo e reservas de mana eram incomparáveis às raças normais. Poderia facilmente continuar lançando vários feitiços sem ter que se preocupar em acabar. Na verdade, quando percebeu que Draco tinha aquela barreira perversa e sentidos aguçados, decidiu revelar uma técnica que poucos magos talentosos conseguiram compreender desde o lançamento de Boundless. Fundição dupla. Lâmina de vento. Bola fogo. Windblade. Habilidade ativa efeito. Crie uma lâmina moldada pelo vento e atire em um alvo em um raio de 50 metros. Este feitiço causa 50% do dano do vento. Tempo de espera. 30 segundos. Bola de fogo. Habilidade ativa efeito. Atire uma bola de fogo em um alvo em um raio de 50 metros. Isso causa 15% de dano de fogo. Tempo de espera, 7 segundos. Foi uma mistura de dois feitiços elementares diferentes, mas complementares. A bola de fogo disparou contra Draco pela esquerda enquanto a lâmina de vento veio da direita. Ficou claro que o Magikinn queria prendê-lo com um ataque de ambos os lados. Windblade era um feitiço incomum com maior dano e enquanto Bola de Fogo era um feitiço de piromante comum. Draco notou que sua barreira branca só tinha mais um segundo antes de expirar, então ele teria que esperar 25 segundos para o tempo de espera terminar. Como tal, Draco sorriu. Ele encaixou a flecha Phoenix Cry mais uma vez e disparou com todo o seu poder. No entanto, a habilidade ativa Vermilion Fury ainda estava em cooldown. O problema do combate em Boundless era que ele ocorria muito mais rápido do que na vida real. Então os tempos de espera que duravam segundos podem parecer extremamente bons, mas no calor da batalha, eram como anos para os combatentes que dependiam deles. O passivo Sonic Cry danificou o Magikinn mais uma vez, pois isso era inevitável. Tirou outros 2.000 HP, mas a flecha em si não atingiu o Magikinn. Draco também se esquivou facilmente dos feitiços do Magikinn. Ele então recuperou a flecha Phoenix Cry e disparou novamente. O Magikinn também se preparou e disparou mais feitiços. Como tal, uma batalha de atrito estava sendo travada entre os dois. Draco disparou continuamente a flecha Phoenix Cry e confiou no dano ao Wei para diminuir o HP do Indy. Por outro lado, o Wei não conseguiu nem acertar Draco. Durante os 5 minutos seguintes, esta batalha continuou como tal. Originalmente, deveria ter durado apenas um pouco mais de um minuto, já que Draco disparava a flecha do grito da Fênix a cada segundo. Cada ataque causou 2.000 de dano e o Magikinn tinha 175.000 HP. Seriam necessários um pouco mais de 85 golpes para atingir seu HP. No entanto, Cura Extrema. Cura Extrema, habilidade ativa efeito, restaura 35% ou 45.000 HP, o que for maior, instantaneamente. O alvo deve estar dentro de um alcance de 50 metros. Tempo de espera, 30 segundos. Este foi um dos melhores feitiços de cura que exigiam alta maestria de cura para aprender. Cura instantânea era uma habilidade de trapaça que não tinha nenhum requisito de domínio, mas apenas baseado em classe.
A cura instantânea restaurou 30% ou 15.000 HP, o que for maior, com um tempo de espera de 2 minutos. No entanto, Stremeling restaurou mais do que isso e teve um 4 do cooldown. Ficou claro que os melhores feitiços e habilidades em Boundless estavam trancados atrás de barreiras chamadas Maestria. Com 2.000 de dano por segundo, Draco causaria 60.000 de dano em 30 segundos. Se o Magicking confiasse nos 45.000 HP restaurados por meio minuto, ele eventualmente morreria para Draco após pouco menos de 10 minutos de batalha contínua. No entanto, o problema era que 35% do HP do Magicking era de 61.250. Isso foi um pouco mais do que o dano que Draco poderia causar em 30 segundos. Então a batalha entrou em um verdadeiro impasse onde nenhum dos lados poderia facilmente matar o outro. Draco adoraria invocar uma garra dracônica para transformar o Magicking em pasta, mas ele tinha a sensação de que seria capaz de se esquivar disso também. Mesmo que o não conseguisse se esquivar a tempo, a verdade é que Draco não conseguiu invocar a garra, pois havia sacrificado a fonte da linhagem para engravidar Ikari. Ele simplesmente não tinha energia de linhagem total suficiente para fazer isso no momento. Se Draco conseguisse realmente acertar o maldito monstro, isso não seria um problema. Infelizmente, ambos ostentavam habilidades extremas de evasão, então isso se tornou uma espécie de impasse. No entanto, isso deve ser treinamento suficiente, Draco disse com um sorriso enquanto evitava outro feitiço duplo. Afinal, Draco só recentemente se tornou um arqueiro. Ele tinha uma infinidade de habilidades que poderiam tornar esta batalha mais fácil, mas quantas vezes ele encontraria um inimigo tão ágil para praticar seu tiro com arco? Graças ao Magicking, o segundo nível da Starshot Technique foi 50% concluído. Draco estava realmente ansioso para ver quando isso terminaria, já que ele poderia começar a criar boas skills naquele nível. Nota do autor: não são habilidades oficiais com arco, como Rain of Arrows, mas algo como suas 360 Sword Skills. Draco imediatamente lançou algumas habilidades que viraram a mesa. Mãos necróticas. Maldição do mal. Rugido do dragão negro. Primeiro, o Magicking foi preso pelos muitos braços que emergiram do chão e agarraram uma parte de seu corpo enquanto travavam. Essas mãos tinham um efeito de menor necrose, então causavam dano ao longo do tempo. Evilcurse colocou um efeito de status aleatório no inimigo que era desbloqueável. Desta vez, o monstro Captain Rank obteve o efeito, confusão, que o deixou delirante. Pela primeira vez desde que Draco as adquiriu, essas duas habilidades funcionaram em perfeita sincronia. Como a mão mágica estava confusa, ela não conseguiu lançar sua habilidade de dissipação para se livrar das mãos. Necrotic Candice durou 30 segundos e Evilcurse durou 1 minuto. Foi tempo mais que suficiente para Draco cortar o monstro em pedaços. Como tal, Draco piscou bem ao lado dele e derrubou Dragorugil e também Fragarashi. Com toda a velocidade de um louco, Draco começou a atacar o monstro como se fosse seu pior inimigo. O rugido do dragão negro causou 125.000 de dano ao Magicking, deixando-o com apenas 50.000 HP. Com seu corpo amarrado e incapaz de se mover, como ele poderia resistir a Draco? Menos 15.000. Menos 20.000, 17.000. Draco precisou de apenas alguns cortes para enviar o monstro Captain Rank para o outro mundo. O dano base de Draco não era muito grande em comparação com suas grandes reservas de HP, mas o selo de Camelot fez de Draco um verdadeiro deus da espada, ao contrário de alguns outros que eram falsos. Fiel Bosses não desapareceram, ao contrário de seus homólogos de Dungeon e de todos os outros tipos de chefes. Se alguém tivesse o conhecimento, seja por experiência ou por habilidade comercial apropriada, eles poderiam colher as carcaças dos chefes de campo para obter peças. Draco não estava interessado em fazer isso, mas sim preocupado com as gotas. Ele os verificou e ficou bastante impressionado. Tirando a moeda, que era de 65 de ouro, 89 de prata e 14 de bronze, os itens eram ótimos. Cura extrema, habilidade ativa classificação, raro efeito, restaura 35% ou 45.000 HP de um alvo em um alcance de 50 metros. Nota: é necessário 500 maestria de cura. Tempo de espera, 30 segundos. Barreira de mana, habilidade ativa classificação, raro efeito, cria uma barreira que nega 10% do dano recebido. Nota:
É necessária aula de magia duração, 10 segundos tempo de espera, 15 segundos fonte de mana, consumível classificação, raro, 50% de eficácia, refeito, aumenta permanentemente o limite de mana em 10% coração traseiro mágico, material classificação, épico uso, alquimia cascos traseiros mágicos, material classificação, épico uso, ferraria sangue traseiro mágico, material classificação, épico uso, fabricação de cerveja. Draco ganhou mais do que alguns bons tipos de coisas do Magic Indie, especialmente no que diz respeito aos feitiços. Ficou claro que o pobre monstro do Capitão Hank não teve a chance de mostrar toda a sua destreza nesta luta. No entanto, o que foi mostrado até agora foi suficiente para provar que até mesmo lendas como Noble Soul e Gently Flower morreriam incondicionalmente se tentassem atacar esse monstro, mesmo que tivessem um grupo completo de elites. Claro, isso foi apenas nesta fase do jogo. Outros jogadores não conseguiram resistir à supressão de nível da mesma forma que Draco. Nota do autor: as classificações não oficiais dos jogadores são assim: jogadores médios são soldados rasos, jogadores acima da média são especialistas, semiprofissionais são sargentos, profissionais são tenentes, elites são capitães, especialistas são majores, lendas são coronéis e jogadores de nível divino são generais. Draco embolsou todas essas coisas e planejou distribuí-las entre os membros de sua guilda mais tarde. Os livros de habilidades nesse nível não tinham o tipo de etiqueta de preço que os jogadores poderiam pagar, então ele teria que distribuí-los. Draco recebeu 297% de experiência por matar o monstro, enquanto Ikari recebeu 765%. Draco colocou tudo isso em Pair da Deni, que aumentou para 1014% de 50.000%. Ele só pôde suspirar quando pensou em quanto tempo levaria para aprimorar e atualizar todos os seus itens em um nível. Ele percebeu que talvez não conseguisse enviar todos eles, especialmente os itens lendários como Fragarashi. Ikari atingiu o nível 26 e estava extremamente perto de obter sua próxima habilidade. No entanto, quanto mais perto ela chegasse do nível de Draco, e do limite do rank 1, mais ela desaceleraria, assim como Draco fez. Ainda assim, ela ganharia mais do que ele porque os Vingadores ganhavam um pouco menos experiência por morte do que outras classes como forma de equilíbrio. Nota do autor: não, isso não é novo. Foi declarado no capítulo 2 ou 3, mas nunca foi realmente mencionado porque teve pouco efeito sobre ele até agora. Draco então começou a devastar a área colhendo qualquer coisa que parecesse um pouco útil. Seu inventário, que estava quase cheio agora, clamava para ser libertado dessa fera chamada Draco. Ele saqueou apenas cerca de 30% da área antes de atingir seu limite. Draco só pôde suspirar de arrependimento. No entanto, as zonas de campo não eram como masmorras. As masmorras foram instanciadas, o que significa que apenas o grupo que entrou poderia completá-las. Depois que eles saíssem, essa instância seria destruída, a menos que eles tivessem selecionado previamente o estilo de jogo neo-moderno envolvendo masmorras, que consistia em passar de ponto de controle por ponto de controle. Então, se Draco fosse embora, seu progresso não seria perdido a menos que outro grupo viesse aqui. Os Fiel Bosses tiveram um tempo de reaparecimento de uma semana, o que significa que Killian e o Magicking não estariam de volta quando ele retornasse. Draco agarrou a cintura de Ikari e piscou junto com ela. A dupla levou mais de 10 piscadas para viajar da Terra das Riquezas até Vita Capital City. Neste ponto, Draco estava aguardando ansiosamente o trabalho da Associação dos Magos na construção de um portal center de primeira classe. Com isso, movimentos de longa distância semelhantes aos que Draco e Ikari percorreram se tornariam muito mais fáceis e permitiriam que outros membros da Umbra se divertissem. Quando eles apareceram diante do Salão do Éter, Draco viu alguns homens bem vestidos de pele escura parados diante dele com olhares de raiva em seus rostos. Todos os olhares se voltaram para ele naquele momento, especialmente porque Vitae estava pairando diante do Salão do Éter com os braços cruzados. Draco sorriu. Parecia que os indígenas finalmente decidiram visitá-lo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.